Bom dia, pessoal, tudo bom? Saudade de vocês. Continua esse recesso obrigatório, essa quarentena obrigatória aí. Então nós vamos continuar trabalhando nossas aulas online. Aqui vou dar mais um videozinho, tentar ser curtinho, para não ficar muito chato, encher muito saco de vocês. Vamos fazer um vídeo curtinho sobre disciplina que a gente já estudou, já tem no caderno, já expliquei isso. Vou explicar de novo para vocês terem uma fonte de consulta para a gente poder fazer mais um estudo dirigido no nosso teste. Então, nós vamos estudar a termodinâmica. Vamos estudar a termodinâmica. Então, o que é a termodinâmica? Termodinâmica é o ramo da física que estuda a mudança de temperatura, o calor, né? Pressão, volume, calor, que é a sensação quente que a gente sente. Então, termodinâmica vai estudar o aquecimento das substâncias, nesse caso. Então, vamos estudar na termodinâmica o calor. O que é o calor? Trata-se de uma energia térmica que é movimentada pela diferença de temperatura entre dois corpos. Você não consegue sentir calor se você tiver dois corpos para você sentir a diferença entre um e outro. Senão você não consegue sentir o calor, porque o calor é a perda de energia ou ganho dessa energia. Então, eu tenho um corpo A, o corpo B está mais quente. Então, o fluxo de energia vai sair do corpo A, que está mais quente, no caso o corpo A está mais quente. O fluxo de energia vai sair do corpo A para o corpo B. Então, a transferência de energia, né? Então, esse corpo aqui vai sentir a sensação de calor. Esse aqui já está quente, não sente a sensação, mas esse aqui sente essa transferência, vai sentir que está recebendo essa energia em forma de calor. Então, calor é a transferência de temperatura de um corpo para o outro corpo. Então, isso a gente fala quando é calor. Então, quando a gente fala em calor, a gente usa uma grandeza escalar. No caso, a gente vai usar uma grandeza de temperatura. Ela marca, né, ela mede o estado térmico de um corpo ou sistema. Então, tem um conceito que a gente usa muito, questãozinha de prova, que a gente chama de frio. Mas o frio para a física não existe. Existe a ausência de calor. Então, o frio é simplesmente um estímulo elétrico enviado para o cérebro dizendo que a gente está perdendo calor, está perdendo essa energia. Então, frio é simplesmente a ausência de calor. Então, na física, frio não existe. Frio é simplesmente a falta de calor. Você não tem calor, teu corpo está sem aquecimento, então você sente a falta desse calor. Então, para a física, o frio não existe. Então, para a gente medir essas temperaturas, existem as escalas. Para SI, Sistema Internacional de Medidas de Unidades, a escala que a gente oficial é a Kelvin. É a escala que tem o zero absoluto. No Brasil, nós usamos a escala Celsius, que é marcada com esse Czinho aqui. Já os países de língua inglesa, Estados Unidos, Reino Unido, África do Sul, os países de língua inglesa usam a Fahrenheit. Então, quando a gente vê um filme, né, americano falando de temperatura, eles sempre usam essa escala, por isso é diferente. Então, ao medir a temperatura da atmosfera, nossa casa, você não está simplesmente registrando essa sensação térmica do seu corpo. Na verdade, você está medindo a energia cinética das partículas do gás em sua casa. Então, aqui tem os gases e eles estão em um certo movimento.
Se ele estiver em movimento muito grande, muito quente. Se ele estiver em movimento bem devagarzinho, bem lentinho, bem na deles, bem simplesinho, quer dizer que o calor está com pouca energia, ou calor. Muita energia, muita agitação. Com energia, Red Bull, calor, pá. Tô bem zen, né? Tomei um suco de maracujá, tô devagarzinho, pá, bem devagarzinho, então ausência de calor. Aí seria temperatura mais baixa. Então, a temperatura tem a ver com a agitação molecular dos gases que estão no seu ambiente. Então, aqui tem as 3 escalas. A escala Fahrenheit, que é a escala que eu falei da língua inglesa, a Celsius, que a gente usa aqui no Brasil, e a Kelvin, que é oficial da ciência, né? que é oficial no Sistema Internacional de Medidas. A gente já fez uns estudos sobre isso, né? Sistema Internacional de Medida que rege isso. Então, quando você vai fazer um artigo científico, vai fazer alguma coisa assim na faculdade, alguma coisa desse tipo, você tem que usar a escala Kelvin, que ela que é a escala oficial. No Brasil, se registrou, a oficial é a Celsius, os países de língua inglesa é a Fahrenheit. Existem outras escalas, mas com pouca importância. Essas 3 são muito importantes. Até a Celsius era um pouco descartada às vezes. Ela é importante para nós, no Brasil, que a gente usa ela, mas para outros países nem... No livro, se você pegar o livro lá dos ingleses lá, eles não vão nem falar da escala Celsius, que para eles não é importante. Os livros americanos, para eles não é nem importante a escala Celsius. Como a gente só usa essas 3 aqui, porque só fala da Celsius, porque é a nossa escala. Então, a escala Celsius foi desenvolvida em 1742 pelo sueco Andreas Celsius, que adotou, ele usou o ponto de fusão, no caso da água, que se transforma em gelo, como o zero dessa escala. Então, o zero dessa escala é o ponto de fusão do gelo. O que é isso? É o momento que a água deixa de ser líquida e passa a ser sólida. Ali é o ponto de fusão da água. Então a água está sólida. Pum. Começou a derreter, ponto de fusão. Ela deixa de ser sólida, passa a ser líquida. E usou ponto de ebulição da água como 100 da escala. Então aqui é o ponto de ebulição da água. O ponto de ebulição da água. Quando chega aos 100 graus Celsius, é o ponto de ebulição da água. Quer dizer que é o momento que a água passa do estado líquido para o estado gasoso, em forma de gás. Então ela passa, é o ponto de ebulição. Então, ponto de fusão. A água está em gelo, peguei o gelo da geladeira, tirei. Coloquei aqui. Ele começou a derreter, ponto de fusão, 0 graus Celsius. Peguei essa água, comecei a ferver. Aí comecei a aumentar a temperatura. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ponto de ebulição da água. A água passa dos 100 graus, ela vai estar em forma de vapor. Então essa escala gradua essa temperatura. Então quando você olha aí o termômetro, né, da sala de aula e vê lá, está 24 graus. Então quer dizer que são 20 graus Celsius acima do ponto de fusão da água, que a água deixa de ser gelo e passa a derreter. O símbolo da nossa escala Celsius é esse Czinho aqui com o grau. Então essa é a escala que a gente usa para gerenciar. No Brasil, essa é a nossa escala oficial. Ela não tem um valor científico, né? Para você fazer um projeto científico, alguma coisa, você tem que usar a Kelvin. Mas é a escala que a gente vê no nosso dia a dia. Se você for lá no centro da cidade, foi em Nova Iguaçu, vê o termômetro grandão lá, 40 graus, é 40 graus Celsius. Se você mede a sua febre lá, vou medir a febre para ver se está com coronavírus, está com 38, opa, está com febre, é 38 graus Celsius. Então essa é a temperatura que a gente mede aqui no Brasil, a nossa temperatura. A Fahrenheit ela é muito importante porque a gente depende muito das coisas do país de língua inglesa, né? Então, muitos estudos, muita coisa científica vem de lá e eles usam, como nós usamos a Celsius aqui, eles usam a Fahrenheit lá. Ela foi proposta por Daniel Gabriel Fahrenheit em 1724 e a sua unidade é o Fahrenheit. O símbolo é o Fzinho com a bolinha do grau aqui. Nessa escala, o ponto de fusão da água
é 32 Fahrenheit. E o de ebulição 212 Fahrenheit. Então lá a medida é um pouquinho diferente da nossa aqui no Brasil. Agora essa escala aí, ela é importante. Essa aqui é oficial. Essa é a que é utilizada pelo Sistema Internacional de Unidades, CI. Então essa escala, Kelvin, ela é oficial. Ela é que é padrão no mundo. Então se você vai fazer um artigo científico, se você vai fazer um estudo, vai fazer uma monografia, vai fazer qualquer coisa, vai ter que aprender a fazer a conversão direitinho, é da Kelvin para o Celsius, porque Kelvin é a escala oficial. Ela é oficial porque eu tiver escolhido ela, porque ela tem uma coisa que a gente chama de zero absoluto. O que é isso? Como eu falei, temperatura mede a agitação molecular, né? Então eu estou aqui eu estou com a tá bem quente, eu tenho até meu termômetro aqui, mas eu não enxergo muito bem qual é a temperatura nele não. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, botar o óculos aqui, dar uma olhadinha aqui. Agora está por volta de 25, 26, 27, quase 28 graus Celsius. Vê se vocês conseguem ver aí, tem quase 28 graus Celsius aqui. Então, está 28 graus Celsius aqui. Ela também tem o Fahrenheit, tá vendo? Como é de língua inglesa, não dão mole não. Então aqui, ó, seria 81, quase 82 Fahrenheit aqui, ó. Então, essas são as escalas que a gente usa aqui. Mas, se eu fosse fazer um estudo, alguma coisa, eu teria que converter essa escala para a escala Kelvin, que é a escala oficial. Essa sim é oficial. Ela tem o zero absoluto. O zero absoluto é o quê? Como eu falei, está a agitação molecular. 28 graus Celsius, as moléculas estão aqui, agitadas. Estou com calor aqui, estou quase suando, quase 30 graus Celsius, meu quartinho está fechado, está muito quente, pá, tudo agitado, não. Mas estão agitadas. Vamos supor que eu ligasse um ar-condicionado e a temperatura baixasse. As moléculas que estão agitadas começariam a ficar mais devagar, mais devagar, mais devagar, mais devagar. Se eu conseguisse congelar isso aqui, um congelador máximo, ia chegar uma hora que essas moléculas iam parar. Quando ela parasse, seria esse zero absoluto. Isso na realidade não existe, assim, esse zero absoluto. Ninguém consegue ver um local que tem esse zero absoluto. E seria a ausência total de movimento das moléculas. Então o oxigênio não se movimentaria, tudo que estaria, ele estaria em estado sólido. Então esse zero absoluto na realidade ele não existe. Eu não sei em qual local que conseguiria alcançar esse zero absoluto. Mas essa escala, por ter esse zero absoluto, ela é a escala oficial. É quando a ausência total de movimento da molécula. A molécula está se movimentando, conforme vai baixando a temperatura, vão diminuindo, chegaria uma hora que ela pararia. Seria o zero absoluto. Aqui é como a gente converte as escalas. Como eu falei, até uma importância em converter Celsius para Kelvin. Os exercícios, né, no Enem, os exercícios de concurso público, quando fala em temperatura, no mínimo espere essa conversão. Quando ele ser mais sacana, ele já pede para converter até o Fahrenheit também. Mas o Celsius e o Kelvin, quase uma obrigação nossa, como brasileiros, saber fazer a conversão. Porque você tem que transformar para a escala oficial, que seria Kelvin. Então, você tem que, se você quer a temperatura em Kelvins, você tem que colocar a temperatura em Celsius mais 73 graus,15. Aí você alcança a temperatura em Kelvin, que seria, por exemplo, aqui, ó, tem 473 graus Kelvin. Aí aqui é para fazer o contrário, né? Eu pego esses 473 menos 273, vai me dar 180 graus Celsius. Se eu tenho 10 graus Celsius aqui, eu coloco 10 graus aqui. Eu tenho 10 graus Celsius, eu quero converter para graus Kelvin. Eu tenho 10 mais 273, vai dar 283,15 graus Kelvin. Então 10 graus Celsius seria 283,15 graus Kelvin, né? Então essa conversãozinha tem que fazer, aprender a fazer essa conversãozinha
para exercícios de ciência. Então aqui tem as tabelinhas. Pode se preocupar que eu coloco isso aí na prova. Nesse caso vocês vão ter que consultar, né? Vai fazer online para consultar, mas se tivesse uma prova, lá eu colocaria essas tabelinhas para você aprender. Então aqui eu coloco a temperatura em Celsius, mais 273,15 eu tenho a temperatura em Kelvin. Se eu tenho a temperatura em Kelvin e quero transformar em Celsius, é a mesma coisa, Kelvin menos 273,15 eu tenho a temperatura em graus Celsius. A Fahrenheit é mais complicadinha, eu tenho que ter a temperatura, se eu tenho em Celsius, eu coloco a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8, eu vou ter a temperatura em Celsius. Então essa é a maneira de conversão disso aí. Quando a gente fala em calor, a gente fala em mudança de estados físicos. Então as substâncias elas mudam de estado físico de acordo com o aquecimento, com o calor. Por exemplo, se eu tenho uma pedra de gelo e atiro ela do congelador, ela começa a derreter, é a minha fusão. Se eu tenho um líquido, pego e coloco na geladeira, ele vai solidificar, solidificação. Peguei a água na torneira, peguei um copo de água na torneira, pum, botei no congelador. As moléculas estavam agitadas, elas começam a ficar quieta, para no estado sólido. Se eu pego essa mesma água aqui, começa a aquecer ela aqui, as moléculas já estão aqui meio desarranjadas, já começam a ficar agitadas. Então elas passam do estado líquido para o estado gasoso, vaporização. Se ela estiver no estado gasoso e passar para o estado líquido, liquefação. Tem a passagem diretamente do sólido para o gasoso, que é a sublimação. A liquefação a gente também pode chamar de condensação. Então, o que é importante nessa, né, que a gente aprender, entender para usar na física, que é o ponto de fusão. É o ponto que uma substância passa do estado sólido. Isso acontece com toda substância. Eu estou usando a água como exemplo, mas acontece com o ferro, com o alumínio, com o oxigênio, com o hidrogênio, com o sódio, com todas as substâncias acontece isso. Eu estou falando da água, que é mais fácil de visualizar. Então, é o momento que essa substância deixa de ser sólido e passa a ser um líquido. Isso a gente chama de ponto de fusão, é a mudança do sólido para o líquido. A água acontece, aqui a temperatura em Celsius, tá? Celsius. Então, acontece a 0 graus Celsius. Eu tiro o gelo da geladeira, passou de 0, começa a gelo a derreter e virar água. O álcool, se ele tiver sólido, ele vai estar em menos 114 graus Celsius. Tirou ele desses graus, mas menos 113, ele já está líquido de novo. Alumínio, ele vai estar, para ele derreter, tem que ter uma temperatura de 659 graus Celsius. O sal, cloreto de sódio, 800 graus Celsius. O cobre, 1083 graus Celsius. O chumbo, 327. O chumbo dá para derreter no fogão. Enxofre, 119. Então, dependendo do calor, substâncias diferentes, pontos de fusão diferentes. Mesma coisa acontece com o ponto de ebulição. Ponto de ebulição é quando o corpo que está líquido passa para a forma de gás, passa para o estado gasoso. Então não tenho lá água, comecei a esquentar ela começa a evaporar, ponto de ebulição. O nosso da água é 100 graus Celsius. O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então a água é 100, o álcool já evapora com 78 graus Celsius. Então se você coloca num armário fechado, um ambiente muito quente, ele vai evaporar sozinho. Se estiver aberto, vai evaporar sozinho. O cobre, para virar gás, tem que ser quase o calor do inferno, 2.595 graus. O chumbo, 1.744. O ferro, 3.000 graus Celsius. Diz que o centro da Terra é de ferro, né? Então lá ele fica ferro líquido. Então no centro da Terra, né, tem esse calor aí. O enxofre, 445 graus Celsius. Então, galera, tentei passar aqui rapidinho, sem muita correria, mas vocês entendam esse conteúdo. Então já vou trabalhar agora os estudos dirigidos e o teste, para a gente começar a fechar esse bimestre. Eu não sei muito bem como é que vai ser a prova, mas já vai dar para a gente encaminhar já o nosso aí.
Tudo bem? Até a próxima.